A graça e a paz de Jesus. Os irmãos estão tão distantes. Eu não sei o que está acontecendo. É o frio? Os irmãos não querem sentar aqui na frente? É o frio, né? Só pode ser. Irmãos, a graça e a paz de Jesus. É um prazer estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. E estamos estudando a palavra do Senhor. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Que a bênção de Jesus seja sobre a sua vida. Quem também está acompanhando pela internet, da mesma forma, que o amor, a graça, a bênção de Jesus Cristo seja sobre a vida de todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e deixa aberto aí. Vamos fazer mais uma oração? Gostaria que você colocasse a sua vida agora diante do Senhor. Você que está em casa também, talvez você não tenha muito costume de orar, mas de uma forma bem singela, recline a sua cabeça, feche os seus olhos e, em referência, conte para o teu Criador, conte para Deus quais são as suas lutas, dificuldades, temores, inseguranças, aflições. A vida aqui nessa terra não é fácil, temos momentos de prazeres, de alegria, mas também nós enfrentamos os conflitos da vida. E aqui nesse momento, nesse tempo aqui, tão singelo, simples, estamos na presença do Altíssimo. Então é o momento de você descansar o teu coração e, mesmo em silêncio, fale com Deus agora. Agradeça a Ele por mais um dia que Ele lhe deu. Cada dia é uma oportunidade, é um presente que Deus nos dá. Bendito Deus, obrigado Senhor, obrigado Deus, obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse espaço tão confortável que nós temos. E tudo isso damos crédito ao Senhor. A tua graça em nossas vidas, teu amor, teu cuidado sobre nós. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado por essa oportunidade ímpar que temos de prestar um culto ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se encontram, amigos. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Estamos com a Tua palavra aqui diante de nós e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos ensine a profundidade, Deus, do Teu saber, da Tua palavra. Necessitamos da Tua direção por meio da Tua palavra, Deus. Quero colocar, Deus, a vida de todos os meus irmãos aqui, os que estão aqui presentes, aqueles que acompanham pela internet, aqueles que vão acompanhar depois. O Senhor sabe onde está a dor, as lutas, as necessidades, os desafios. Por favor, Deus, derrama sobre todo o teu povo, sobre os teus filhos, a tua graça, as tuas bênçãos, renova a alegria, Deus, no coração, o ânimo, a força, dê saúde para o enfermo, Pai, para aquele que está doente. Tu és o médico dos médicos. Deus, não há nada que o Senhor não possa intervir com poder e graça. Deus querido, sobre os casamentos, Pai, por favor. Oh Deus, renova a aliança, Deus, o pacto que foi feito diante do Senhor com responsabilidade, Deus querido. Então, Jesus, por favor, que a paz que excede todo entendimento humano, Deus, seja ordenada essa paz sobre cada lar aqui representado, Pai. Em nome de Jesus. Deus, que haja paz, amor, harmonia, a bênção do Senhor, o deleite, o contentamento que vem do Teu Espírito Santo sobre cada família aqui, Deus. Deus, de uma forma muito especial, queremos colocar
a vida, Deus, da Bia, da Ana Beatriz, que irá fazer uma cirurgia amanhã, Deus. Por favor, Jesus, cuida da tua filhinha, tira toda a ansiedade daquele coração, Pai. Que ela saiba, que ela tenha a convicção de que o Senhor estará junto ali. Deus, e que a cirurgia será um sucesso. Ela terá êxito, Deus, essa cirurgia, e para a tua glória. Cuida da tua serva, irmã Ramona, que não pôde vir. Deus, que não se sentiu bem agora no início da noite. Oh Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida da tua serva e restaure por completo, Pai, a saúde da tua filha. E todos aqueles, Pai, que a gente não sabe, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então abençoe, Deus, cada família aqui do teu povo. Fique conosco, nos auxilie, nos dirija na instrução da tua palavra aqui nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, fica a tua Bíblia aberta. Nós não vamos ler um texto específico hoje, mas na semana passada nós reiniciamos os nossos estudos no Apocalipse. E para quem acompanhou, a semana passada nós conferimos a importância de Israel, da nação de Israel, na profecia escatológica. Então, Israel, ele cumpre um papel importantíssimo em toda a estrutura do Apocalipse e em todo o plano divino no que diz respeito à escatologia. Então, se porventura você não pôde assistir, se você não pôde estar presente, fica aqui o nosso convite para que você assista. Eu sugiro fortemente que o irmão, a irmã possa assistir, está lá no canal do YouTube da Igreja Batista do Estoril. Assista com a Bíblia na mão, com o lápis, anote, será assim de grande valia para a sua vida cristã, para que você tenha uma perspectiva geral das coisas que estão acontecendo aqui nesse mundo e de acordo com profecias que estão ali registradas, reveladas no Antigo Testamento, tá bom? Nós estamos retornando aqui ao Apocalipse no nosso último encontro, meus irmãos, para quem está acompanhando. Antes da parada, nós tivemos uma parada no Apocalipse no mês de dezembro, nós terminamos, ou nós paramos no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Nós, na verdade, iniciamos o capítulo 12. Entendeu? Mas é o seguinte, para a gente poder esquentar as turbinas, sabe o que é esquentar as turbinas, Bia? Para esquentar as turbinas aqui do estudo, eu gostaria de hoje que a gente visse um resumão, já que se trata de um estudo. Então eu quero dar uma passada do capítulo 1 até o 11, que foi aonde nós fechamos. O 12 nós apenas iniciamos o capítulo 12 do Apocalipse, fechamos o 11 e eu gostaria de dar uma geral até o capítulo 11. Isso vai ser importante porque muitos irmãos estão acompanhando e vai servir para quê? Para a gente relembrar o que a gente já viu. E eu vou falar uma coisa para você, eu estava dando uma relembrada, falei, nossa, olha que interessante, até eu esqueci isso daí. Então, eu acho que vai ser importante, claro que não vai dar para nós adentrarmos detalhes, porque senão a gente vai varar a noite aqui. E para aqueles que não estão acompanhando, vai ter uma noção, mesmo que superficial, rasa, do que nós vimos até agora sobre o livro do Apocalipse. Muito bem, meus irmãos, uma coisa que nós temos tratado nesse estudo do Apocalipse é que o estudo do Apocalipse, Neuzinha, não é o conteúdo do Apocalipse não é contínuo. Entendeu? Então nós estamos partindo da premissa desse entendimento que o Apocalipse não é contínuo no sentido de começo, meio e fim. E nós já falamos isso várias vezes ao longo dos estudos, se não me falha a memória, o pessoal da mídia pode confirmar. Hoje eu acho que é o nosso 38º encontro,
no livro do Apocalipse. Então, o livro não é contínuo, começo, meio e fim, porque senão você vai ter muita dificuldade de ter uma interpretação saudável sobre o livro, porque você vai perceber que vários acontecimentos estão sendo registrados e registrados novamente de um outro ângulo, de uma outra ótica, e não é isso, né? Então, na verdade, quando nós estudamos o Apocalipse, nós estamos partindo do entendimento que é um conteúdo cíclico, né? Que se repete e volta. Nós colocamos algumas vezes uma figura aqui mostrando como que nós estamos estudando o Apocalipse. Então, ele caminha até um ponto, ele retorna, e com outros elementos na narrativa do Apocalipse, e aí assim a gente consegue fazer aqui uma interpretação, ao nosso ver, mais adequada. Quando nós falamos do Apocalipse, queridos, nós sabemos que o livro do Apocalipse, revelações, né? O significado, Apocalipse, do grego, revelações. O Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada, e o Apocalipse, ele nos revela fundamentos que são essenciais para a nossa vida cristã. Doutrinas essenciais que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia, e o Apocalipse vem confirmar isso. Vem reafirmar esses pontos que para nós cristãos são essenciais. Do que está falando, pastor? Vou colocar aí. Põe para mim, olha só. Se a gente lembrar tudo que nós estudamos até agora, no Apocalipse nós encontramos explicitamente, por exemplo, a doutrina da soberania de Deus. Entendeu? Até coloquei, tem alguns pontos lá. A soberania de Deus. Como assim? São várias vezes quando você está estudando Apocalipse, você vai perceber. Por exemplo, você vai ver lá que João ele vê alguém sentado no trono. Esse alguém que está sentado no trono é Deus. E Deus é quem governa todas as coisas. Todas as coisas são feitas aqui nessa terra debaixo do plano supremo de Deus. Nós vemos na Bíblia, e quando nós chegamos no Apocalipse, que nada foge do controle divino, e que a história ela vai seguindo e ela não segue aleatoriamente. Não. Toda a história ela está debaixo do plano soberano de Deus. Então, nós encontramos essa doutrina essencial da Bíblia Sagrada, da soberania de Deus, dentro do Apocalipse. Qual o segundo que eu coloquei aí, irmãos? Qual é, gente? Estudo? Vamos? Centralidade em Cristo. Nós também temos visto, né, que o Apocalipse ele vai apresentando Cristo como o centro da história. Ué, na Bíblia toda, Cristo é o centro da história. Né? O Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele está... É a história revelada por Deus, e que ela vai se desenrolando apontando para o ápice da história humana, da revelação de Deus. Qual é o ápice? É Cristo Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele inteirinho, todo o Antigo Testamento, a Torá judaica, diz respeito a Cristo Jesus. E quando nós entramos nas páginas do Novo Testamento, igualmente, né? Cristo é o centro da história. Quando nós chegamos no Apocalipse, que nós temos estudado, até o capítulo 11, Cristo, nós já vimos, olha, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas vive. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. O centro é Cristo. Ou seja, o Apocalipse, assim como toda a Bíblia, vai afirmando, reafirmando, reiterando a suficiência de Cristo na vida da humanidade, sobretudo na vida da igreja. Cristo. Tudo gira em torno de Cristo, sobre ele está toda a autoridade. Nós vamos passar mais para frente
Mas, por exemplo, nós chegamos ali em meados do capítulo 8, nós vamos ver que surge lá um livro que ninguém pode abrir. Vocês lembram disso? Ninguém pode abrir o livro. Inclusive o apóstolo João, quando ele vê aquela cena, ele entra em prantos. Ele chora, ele fala, mas como assim? Ninguém tem poder, ninguém tem autoridade para quebrar os selos daquele livro. E aí o anjo fala, calma, calma. Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e aquele que vive, sim, ele pode quebrar os selos, romper os selos. É Cristo, tudo diz respeito a Cristo. O Apocalipse, portanto, queridos meus irmãos, aqui nessa noite, os irmãos que estão em casa, destaca que a vitória de Cristo, ela foi conquistada na cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Tá bom, pastor, e o que isso diz respeito a mim? Sabe o que diz respeito a você? É o seguinte, o teu sofrimento, meu irmão, o nosso sofrimento, as nossas lutas, que a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu estou lá sofrendo, o sofrimento do povo de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e damos de cara com a supremacia de Cristo, meus irmãos, apesar da momentânea derrota, nós não somos derrotados. Temos a certeza, a convicção e somos confortados que o nosso Senhor, Ele é vencedor e juntamente com Ele nós venceremos também. Isso é uma bênção, isso serve de consolo para nós. Cristo, a centralidade de Cristo está presente em toda a Bíblia, está presente no Apocalipse. O que mais? Qual que é o 3 aí? Perseverança dos santos. Epa! Perseverança dos santos. Essa é uma das doutrinas centrais da fé cristã. Talvez, se você não conheça muito isso, eu convido você a estudar sobre a perseverança dos santos, que é uma doutrina essencial da fé cristã. E para nós batistas, né, para quem faz a classe de membresia, a gente tem lá uma sessão que nós trabalhamos essencialmente, fundamentalmente, a perseverança dos santos. Então, olha só, perceba, claro que nós encontramos ao longo da Bíblia e também aqui no Apocalipse, ouça, advertências. O Senhor nos dando advertências para que nós sejamos obedientes, para que haja arrependimento, para não sermos mornos como os crentes de Laodiceia. Os mornos serão vomitados da boca do Senhor. Advertências do Senhor do tipo, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Ou seja, claro, como toda a Bíblia, o Apocalipse está trabalhando o tempo todo, né, sequencialmente, a respeito da responsabilidade do homem, da responsabilidade do cristão. É vossa responsabilidade. É aquilo que nós estudamos no domingo de manhã, que é o relacionamento pericotérico, né, ou pericorético, melhor dizendo, que é a pericorese. E para quem esteve aqui no domingo de manhã, nós estudamos, e que é uma doutrina maravilhosa dos antigos cristãos, que no sentido de que Deus está cuidando de tudo. Tudo que acontece está debaixo da intencionalidade de Deus, mas ao mesmo tempo e misteriosamente debaixo da intencionalidade do homem. É a pericorese, a doutrina da pericorese. Uma palavrinha chata, difícil. E se você quiser também dar uma pesquisada, vai ser legal para você conhecer mais aí da doutrina cristã. Mas enfim, então, sim, a Bíblia, o Apocalipse está nos orientando a sermos responsáveis. Você é responsável pela tua vida cristã. Você é responsável pela busca da santidade. Você é responsável. Você já se arrependeu dos seus pecados. Você falou não para o pecado. Então, o texto apocalíptico está tratando disso o tempo todo. Contudo, nós também temos a segurança de que é Ele quem nos preserva. Amém? É Cristo quem nos preserva.
Nós não chegamos lá ainda, mas quando nós chegarmos lá no capítulo 13, lá menciona que os nomes dos crentes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Percebe isso? Está escrito, está registrado, está marcado, está selado, meu irmão, minha irmã, desde a fundação do mundo, uma coisa sensacional. Portanto, a esse respeito da perseverança dos santos, o Apocalipse está nos encorajando a perseverança. Guarda o que tens, cuidado, não seja morno. Está nos encorajando, está nos instruindo, mas também mostra que essa perseverança é garantida por Cristo Jesus. É Ele quem nos preserva. Ele preserva todos aqueles que foram tornados filhos de Deus. Ele preserva todos aqueles que foram tornados filhos de Deus verdadeiramente. Olha que bênção. Se você me entende o que eu estou dizendo. O ponto 4 aí, o arrebatamento da igreja. Apocalipse é ponto vital acerca do arrebatamento. Logo no primeiro capítulo nós encontramos a informação de que Jesus virá nas nuvens e todo olho verá. Logo de cara. No capítulo 7, nós passamos por ele. E se você está com a tua Bíblia, nós não vamos, além disso aqui, nós não vamos colocar. Eu gostaria de te encorajar você mexer na sua Bíblia. Você vai ver que no capítulo 7 a gente vê lá uma multidão arrebatada, ninguém podia contar, nações, tribos, todas as nações, tribos, povos, línguas, estão de pé diante do trono do Cordeiro com vestes brancas. E essa é a esperança que nos mantém firmes. Cristo virá arrebatar a sua igreja. Então, o arrebatamento da igreja é outra doutrina central que nós encontramos também no Apocalipse. 5, o juízo de Deus. Da mesma forma também, no primeiro capítulo, nós já vemos o aviso de que aqueles que não forem arrebatados, os povos da terra lamentarão. Que tristeza! Quem não for arrebatado, os povos da terra lamentarão. Eu vou ler um trecho, vou pedir para que você abra a sua Bíblia, nós não temos, e não precisa colocar não, viu, Du? Abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, vou esperar você abrir aí. Versos 11 a 15. Posso ler, irmãos? Diz assim, E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Olha isso. E a morte e o inferno também deram os mortos que neles haviam. E todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado nesse lago de fogo. O juízo de Deus. Que aviso, hein, gente? Nós não podemos brincar com Deus. Entendeu? A vida passa muito rápida. E as coisas vão acontecendo e a palavra de Deus não volta atrás. Deus é homem para que minta. É filho do homem para que se arrependa. Então, isso aqui é muito sério. Aos crentes, se você está com a tua Bíblia, volta, está no 21, volta ao capítulo 3. O 3:10, que nós já passamos por ele. A palavra aqui de esperança diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança. Isso que é os salvos. Por isso também, eu,
guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Está aí. Aviso do Senhor. Por último, meus irmãos, sobre essas doutrinas essenciais que nós encontramos no Apocalipse, o reino eterno de Deus. No capítulo 11, no verso 15, que foi o último capítulo que nós estudamos, nós encontramos ali a afirmação de que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Você pode dizer aleluia? Ele reinará para todo sempre, o reino eterno de Deus. Então veja que coisa sensacional, que fascinante. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, então nós entramos nesse livro há mais de 40 semanas atrás. O livro do Apocalipse não é um livro que tem um código misterioso, como muitos crentes acabam acreditando, né? Um código secreto para ninguém desvendar. O Apocalipse não é um livro de medo, né? E muitos irmãos, irmãs, eu tenho medo do Apocalipse. Muitos alimentam esse tipo de impressão, esse tipo de visão. Tenho medo, tenho receio, é de terror. Tem filmes, né, sobre isso. Tem livros e aquela coisa toda, mas veja só, o Apocalipse é uma revelação que nos abre os nossos olhos para a glória de Deus. A glória de Deus. Para o reino eterno de Deus. A segurança do povo de Cristo. Nós falamos agora a centralidade em Cristo e o seu povo. A supremacia, a suficiência de Jesus Cristo. E todos aqueles que servem a Jesus, que reconhecem que Jesus é o Senhor dos senhores. O Apocalipse traz essa esperança convicta do reino eterno. O Apocalipse tem esse conteúdo, tem essa revelação, esse teor de esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo. É um livro maravilhoso e que nos mostra, em partes, o plano divino de Deus para toda a eternidade e é para a felicidade, para a alegria daqueles que têm as suas vidas guardadas em Cristo Jesus. Apocalipse é maravilhoso. Então nós vamos seguir estudando aqui esse livro que é fantástico e que mostra que Deus está no controle de toda a história e que Ele reina para julgar toda a impiedade e para a igreja. O fim da história dessa era não é o caos. Para a igreja, o fim dessa era, para a igreja, é um fim de glória. É um fim de louvor. Não é um fim de medo, não é um fim de desespero. Para aqueles que estão seguros em Cristo Jesus, segundo o texto sagrado. Não sou eu que estou dizendo. Segundo a palavra do Senhor, nos traz essa segurança. Tá bom? Dá uma olhadinha aí. Vamos, então, olhar aqui o capítulo 1. Vamos tentar ir até o 11. Vou rapidamente, vamos revisitar aqui esses capítulos que são tão importantes. Se você tiver com a tua Bíblia, se você não tiver com a tua Bíblia, acompanhe aí no teu celular. Nós vimos aí o capítulo 11, melhor dizendo, capítulo 1, e me ajudem aí. Se você tiver com a tua Bíblia, vai olhando. Nós vimos lá atrás, esse livro, o capítulo 1, ele começa com a saudação, né? De João. Quem é o João? Nós vimos desde o começo, é um discípulo do Senhor, é um dos discípulos, nós cremos isso. Se você tiver mais interesse, volta lá no nosso primeiro encontro, nas introduções. Existem algumas visões a respeito desse João, mas nós estamos partindo do fundamento, que esse é o João que é discípulo de Jesus, e ele escreve essa carta, que é uma carta destinada a 7 igrejas da Ásia Menor. E nós vamos dar de cara com essas 7 igrejas a partir do capítulo 2, também no capítulo 3. Mas ainda aqui no capítulo 1, João afirma que ele teve uma visão de Jesus Cristo. Se os irmãos observarem no capítulo 8, como é que surge Jesus? Jesus, ele surge sendo o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, aquele que há de vir,
e Ele é o Todo-Poderoso. Ainda identificando o Senhor, bate os seus olhos, porque o João, ele cai aos pés, verso 17, como se ele estivesse morto, né? E aí a voz diz, olha, não temas, é Cristo, eu sou o primeiro, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. No verso 18, quem é esse Jesus? Eu sou aquele que vive, que fui morto, mas agora eu estou aqui, vivo para todo sempre, e tem a chave da morte e do inferno. Meus irmãos, mais à frente, ali no 20, nós vemos o mistério das sete estrelas, que são os anjos da igreja. Ou seja, esses anjos, essas 7 estrelas estão debaixo da autoridade de Jesus, e não somente as 7 estrelas, mas também os 7 candeeiros, os 7 candelabros, que o próprio texto revela o que são esses candelabros, o que são esses candeeiros, é a própria igreja. Ou seja, as estrelas e o candeeiro, que é uma forma simbólica que João está colocando ali no papiro, né? Representa quem? Os 7 anjos, e alguns vão dizer que são os pastores, outros vão dizer que são anjos mesmos, mas o ponto agora não é esse. O ponto é que as estrelas são os anjos e os 7 candeeiros são as próprias igrejas. Jesus, então, ele também surge com uma aparência, que é uma aparência impressionante. Se os irmãos observarem aí, olha aqui, no verso 16... da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilha como o sol em seu fulgor. Enfim, é a aparência desse Senhor que se apresenta ali para João, e João vai mostrando essas cenas. No verso 5, meus irmãos, volta um pouquinho, ele é olha só, 3 pontos. Ele é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, e o próprio Senhor Jesus é também a fiel testemunha. Fantástico. Então, no final desse capítulo aqui, o Senhor, nós já falamos, ele vai dizer, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Aqui ainda no verso 3, serve para nós, porque é uma carta que é destinada àquelas igrejas. Mas olha, tome para você esse verso 3. Bem-aventurados os que leem e também ouvem as palavras dessa profecia, e também guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja só, não é bem-aventurado apenas quem lê. Não é bem-aventurado apenas quem lê e ouve, como nós. Mas bem-aventurado é quem lê, ouve e guarda. Opa, para nós. Guarda. Coloca isso aí no teu coração. Vamos pular para o capítulo 2. Dando aqui esse resumão, essa geral. Aqui no capítulo 2, meus irmãos, começa então a mensagem às 7 igrejas. A carta começa com uma saudação. Nós já vimos lá no início. João, ele vai saudando. Mas aqui começa a carta, a mensagem para essas 7 igrejas. E Jesus vai mostrar explicitamente que ele conhece. Ele sabe o que acontece em cada igreja. Não tem nada oculto. Não tem nada escondido. Ele conhece as obras, ele conhece todo o movimento de dentro da igreja. Talvez a gente pense assim, olha, eu estou aqui meio escondidinho. Não, o Senhor sabe. Ele sabe de cada detalhe que acontece no meio da sua igreja. E Jesus vai comentando sobre o estado dessas igrejas. Como é que essas igrejas se encontram, os pontos fortes, os pontos fracos dessa igreja. E, em geral, conforme a gente vai lendo a mensagem para as 7 igrejas, Jesus ele vai dando advertências, ele vai mostrando ali o caminho, ele vai mostrando esses pontos fortes, esses pontos fracos, mas Jesus ele também mostra uma recompensa para aquele que ouvir a sua voz, para aquele que se arrepender, para aquele que voltar o seu caminho ao Senhor. E mais uma vez, meus irmãos, quando nós estudamos aqui o capítulo 2, nós podemos ver, se os irmãos estão lembrados, que alguns estudiosos vão dizer o seguinte, olha, essas 7 igrejas vai mostrar cada momento da história
história da igreja ao longo de 2000 anos? Pode ser, mas acima de tudo, a mensagem para essas 7 igrejas serve de uma forma muito clara para cada um que serve a Jesus Cristo. Para toda a igreja, são mensagens aplicáveis para todas as igrejas de Jesus Cristo que está na face da terra. Vamos pular para o capítulo 3? Dá uma olhadinha na sua Bíblia, vira a tua página. Capítulo 3, continua. As cartas de Jesus aqui para essas 7 igrejas da Ásia Menor são mensagens específicas, são mensagens, conforme nós vimos, contundentes e que essas mensagens, elas nos levam a refletir como está a nossa vida espiritual com o Senhor. Porque você vai lendo aqui essas 7 cartas para essas 7 igrejas e você pode identificar alguma coisa que você pode mudar. Você fala, espera um pouquinho, Senhor, eu tenho que me arrepender nisso aqui. Isso aqui não está legal, porque o Senhor ele vai dando essas mensagens específicas, mas serve para nós refletirmos como se encontra o nosso estado espiritual diante do Senhor. Então, nós não podemos ler, igreja, essa é uma orientação maravilhosa. Você não pode ler essas cartas aqui e falar, olha, o que Cristo está falando para a igreja de Sardes. Né? Olha o que Cristo está falando lá para a igreja de Laodiceia. Tem muita gente que fala, olha, a igreja de Laodiceia, hein? Não, tudo bem, é uma carta direcionada para a igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, mas nós temos que fazer uma meia-culpa, falar, Senhor, trabalha no meu coração. Será que eu posso estar tropeçando aqui em algum ponto desses aqui e fazer a aplicação em nossas vidas? Então, Jesus ele vai falando para as igrejas. Por exemplo, a igreja de Esmirna. Esmirna, se você está com a tua Bíblia aí, é no capítulo 2, não é? É isso aí, no verso 8, olha lá. Ali para Esmirna, o Senhor ele elogia a fé daquela igreja, os membros. E ele vai dizer que aquela igreja está passando por tribulação, por pobreza, enfim, dificuldades, perseguições. E o Senhor ele incentiva a igreja a permanecer firme. Está passando por tribulação? Está passando por dificuldade? Momento de pobreza, escassez, talvez. O Senhor ele está ali orientando, ele está estimulando aqueles irmãos a continuarem firmes. E ele avisa que vai chegar realmente esse tempo de tribulação. Antes de Esmirna, tem a primeira, né? Qual que é a primeira, gente? Capítulo 2 é na tua Bíblia? Qual é mesmo? Éfeso, né? Os Efésios. Éfeso, bom, você já sabe, perdeu o primeiro amor. Quantas mensagens que nós ouvimos, olha, onde que está o primeiro amor? Aquela alegria, aquela paixão, quando você chegou a Jesus Cristo e você obedecia ao Senhor, você se envolvia com as coisas do Senhor. Pois é, esses irmãos aqui de Éfeso perderam o primeiro amor. Então, assim, essa mensagem não deve ficar lá só para Éfeso. Vamos fazer também essa aplicação para nós e, principalmente, cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Faz aplicação para você. Você é uma igreja, você é santuário do Altíssimo. Como está a sua vida? Como está esse amor ao Senhor? Será que aquele primeiro amor, aquela paixão ficou lá atrás? Você acabou sendo contaminado pelas coisas do mundo, pelas atrações aqui dessa vida, e a sua fé foi se enfraquecendo? Então, o Senhor está dando um puxãozinho de orelha lá na igreja de Éfeso. Isso também serve para nós. Depois em Pérgamo, ali tem falsos profetas, doutrina de Balaão, tá vendo ali, ó, verso 14. Doutrina dos nicolaítas, né? Diz a história, os historiadores, que talvez tenha sido um diácono apóstata, esse nicolaíta, mas não dá para afirmar, porque a Bíblia mesmo ela não nos revela quem seriam esses nicolaítas. E tem uma frouxidão moral, tem uma frouxidão doutrinária ali na igreja de Pérgamo, né? Estão se envolvendo com idolatria, são idólatras. Tiatira, Pérgamo, Tiatira, exatamente. O que acontece em Tiatira, irmãos?
tem uma mulher lá, não é? Tem uma profetisa lá. A coisa não está muito boa, não, o verso 20. Qual que é o nome mesmo que ele faz a comparação aqui, gente? Tem uma Jezabel aqui em Tiatira ensinando, está seduzindo os membros ao erro. E o Senhor fala, olha aí, presta atenção no que está acontecendo aí em Tiatira. Capítulo 3, aí sim, entra Sardes, que tem fama, olha que tristeza, tem fama, hein, de ser viva. Todo mundo olha, essa igreja é uma igreja viva, mas na verdade é uma igreja que está morta espiritualmente. Para a gente correr, Filadélfia é uma igreja que recebe elogios do Senhor, é uma igreja que está ali perseverante na sua fé, e a igreja de Laodiceia, que é uma igreja arrogante, é uma igreja que está com indiferença espiritual, é uma igreja que está brincando de ser crente, que não tem levado a sério a sua vida, é uma igreja miserável, pobre, cega, nua. Essa é a condição da igreja de Laodiceia, e o Senhor fala que está pronto para vomitá-la da boca. Algo muito sério. Enfim, quando a gente olha capítulo 2, capítulo 3, na verdade, todos deveriam se arrepender. Todos deveriam fazer uma meia volta, se arrepender enquanto há tempo. E o Senhor, então, ele ordena arrependimento sincero e voltar ao primeiro amor, à fé, a Cristo Jesus. Então, essas igrejas, elas têm a oportunidade de se revestirem de vestes brancas, em outras palavras, de se revestirem de pureza, de santidade, para serem aceitas na presença do Senhor. Quem vencer, herdará todas as coisas. Quem vencer, se assentará no trono do Senhor, juntamente com o Senhor. Esse é o vencedor, herdará todas as coisas. Então, meus irmãos, essas cartas aqui, conforme nós falamos, acaba sendo ou servindo de estímulo a todos aqueles que creem em Jesus. Convido você a ler essas cartas, fala, Senhor, trabalha aqui na minha vida, faça um estudo você, entendeu? Pegue lá uma Bíblia que tem comentários apologéticos, teológicos, faça um estudo dessas 7 igrejas e peça para que o Senhor, o Espírito Santo, trabalhe na sua vida e, enfim, a nossa igreja aqui, Batismo do Estoril, para que a gente identifique quais são as armadilhas, os erros que esse povo estava ali caindo, estava tropeçando, para que a gente não cometa o mesmo erro, para que a gente não tropece e o nome do Senhor seja glorificado. Ok, gente? Capítulo 4, olha aí o capítulo 4, nós estudamos o capítulo 4, fazendo esse resumo aqui no capítulo 4, nós tivemos ali a visão do trono de Deus. No capítulo 4 é onde nós encontramos, olha aí que legal, meus irmãos, os 24 anciãos. E nesse capítulo 4 nos é revelado 4 seres viventes. Nesse capítulo 4, queridos, João, ele é arrebatado pelo Espírito, transportado para o céu em Espírito. O apóstolo João, ele tem uma visão magnífica do trono de Deus, aqui nesse capítulo 4, e ele vê, ele enxerga quem está ali, a aparência. Olha o verso 3, é semelhante a uma pedra de jaspe sárdio, e ao redor do trono tem um arco-íris, semelhante a uma esmeralda, está tudo ali em volta, e no entorno ali daquele trono, né, aquele trono principal, ele vê também 24 tronos, olha o verso 4 da tua Bíblia, e 24 anciãos, vestidos de branco, coroas de ouro sobre a cabeça deles. Verso 5, João vê relâmpagos, vozes, trovões diante desse trono, né? E tem ali 7 tochas, ou algumas versões, 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí você pode passar, nós já passamos, né, sobre esse capítulo 4. Ah, mas Deus tem 7 Espíritos? Não, gente. Veja só, é uma forma poética, ilustrativa, simbólica de se referir ao número 7,
na Bíblia e no Apocalipse aponta para a perfeição. É o poder de Deus, entendeu? Então João está escrevendo ali para os seus destinatários e eles compreendem perfeitamente aquilo que o apóstolo está escrevendo. Então esses 7 Espíritos de Deus. Continuando, olha aí na tua Bíblia, ele vai ver no verso 6, tem algo parecido, percebe? É parecido com um mar de vidro, porque tem gente que quando fala da eternidade, fala, olha só, já tem um mar de vidro lá. É algo parecido no verso 6, com um mar de vidro, clarinho como um cristal, e em volta do trono, ou no meio, ao redor do trono, o que tem ali, gente, no verso 6, meus irmãos? 4 seres viventes cheios de olhos, na frente e atrás. Você entende que isso é simbólico, né? Imagina, parece filme de terror. Imagina, não é que tem, né, um ser, não dá para identificar quem é com olhos para todo lado, mas, né, tem essa aplicação de onisciência, vê todas as coisas, que nada foge de sua visão, de seu controle. Então esse é o sentido. E tá ali esses 4 seres viventes, e se os irmãos observarem, tem semelhança. Verso 7, confere aí, é isso mesmo? Verso 7, um é semelhante, leão, cordeiro ou boi, dependendo aí da versão, né? Um novilho, semelhante ao ser humano. E o quarto, há uma águia, e eles louvam a Deus. No verso 8, o que estão falando lá no verso 8, no finalzinho? Dia e noite, incessantemente. Qual que é o louvor que esses seres fazem a Deus? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Você pode dizer isso? Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Os 24 anciãos se prostram, olha o verso 10, diante daquele que está sentado, e adoram. No verso 11, o verso 11 está lá, né? Tu és digno de receber, né? Digno és tu, nosso Senhor, de receber a glória, a honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Domingo de manhã falamos do poder desse Deus que criou todas as coisas. O termo no latim ex nihilo, que é o Deus que cria antes mesmo de existir alguma matéria. Não tinha nada prévio, não tinha nada. Ele cria no poder da sua palavra. A Bíblia fala isso o tempo todo. Você vai ali desde o Gênesis, Salmo 8, os profetas, os evangelistas, e você chega aqui, meu irmão, no Apocalipse, e você tem essa visão clara desse Deus, o Criador de todas as coisas, que fez você, fez eu, fez toda a matéria do nada, esse Deus poderoso, e a Ele é toda a honra, toda a glória, Ele é digno de receber honra e glória. Irmãos, capítulo 4, concorda comigo? Cheio de simbolismos. Ah, pastor, cheio de simbolismo. Pois é, dá uma procuradinha, vou fazer aqui a propaganda. Nossa, talvez se você não pegou, entra no canal da igreja, você vai encontrar lá o capítulo 4, está lá marcado, e você vai encontrar, porque ali a gente consegue trabalhar melhor cada ponto, cada simbolismo aqui que nós encontramos no capítulo 4. Capítulo 5, vamos lá. Nós encontramos aqui a importância do livro, né? Aqui no capítulo 5 tem um livro selado, e está selado com quantos selos, gente? Vou ter que correr aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. Quantos selos? São 7 selos que está ali, um anjo está proclamando que não tinha ninguém digno de abrir. Ele fala, não tem. Aí o João começa a chorar, mas aí um dos 4 seres do capítulo 4, ele chega ali para João e fala, para de chorar, chora mais não. Por quê? Porque tem o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus Cristo, ele é digno
de romper os selos. Somente ele é. E aí, de repente, o João, está aí no capítulo 5, o João, lá no verso 6, ele tem uma visão ali, ele vê Jesus como um cordeiro que foi morto e que vive, né? Parecia morto, mas vive, e ele possui 7 chifres. E de novo, quantos olhos? 7 olhos, mas pastor, ele tem chifre, o chifre é do diabo, o chifre não é do diabo. Esse negócio, viu? Isso daí é desenvolvimento religioso da Idade Média, entendeu? Da igreja que dominava, que faz que desenvolve essa figura, o chifre. O chifre, irmãos, se você vai estudar a literatura hebraica, o chifre, ele tem uma representação, ele representa poder. Chifre é poder. Então, por isso é que, quando você lê, você não vai estranhar. Você vai falar, mas ué, como é que pode? Como é que pode? Esse que está no trono, né? O cordeiro que parecia estar morto, né? Mataram, mas ressuscitou. Ele tem 7 chifres. 7 é o poder perfeito. Tem 7 olhos, onisciência plena, total, poderosa. Assim é o Senhor. 7 Espíritos de Deus, está aí, olha, no verso 6, enviados por toda a terra, ou seja, autoridade, poder, onisciência, pertence ao nosso Senhor. Ali no verso 7, então, esse Senhor maravilhoso, o Cordeiro de Deus, vem, pega o livro e aí todos os seres começam a adorar a Jesus em volta do trono, e ali encontram-se milhões e milhares adorando o Senhor, louvando ao Senhor. Estou correndo aqui, ó, verso 11, milhões, milhares, e eles proclamavam no verso 12, o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e nelas existem, eles estão ali cantando, estão louvando ao que estás assentado. Conhece? A gente pode até cantar, canta aí. Ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra, glória e o domínio, séculos dos séculos. Bendito é o nome do Senhor. Eles cantavam no Apocalipse, nós cantamos aqui e iremos cantar a Ele por toda a eternidade. Aquele que está sentado no trono, o Cordeiro de Deus, a Ele seja a honra, o louvor, o domínio, o poder, tudo em suas mãos. Amém, gente? Capítulo 6, vamos lá. Capítulo 6, então, está lá o livro. Quantos selos tem no livro? 7. No capítulo 6, vão abrir 6 dos 7 selos. Tá bom? Vou correr aqui, olha lá. Né? Então, conforme ele vai abrindo cada selo, nós já estudamos, vai desencadeando uma série de eventos escatológicos, apocalípticos, entendeu? Um negócio assim, nós estudamos, cada vez que vai quebrando um selo, a gente vai ficando assim, pasmo de tudo que vai acontecendo. Então, olha, se você observar aí, olha lá, tá, aqui, ó, vem o Cordeiro, ele abre os 7 selos, 4 seres viventes, ele olha, vê um cavalo branco, o cavaleiro segurava um arco, foi dada a coroa e ele saiu para, né, como vencedor, decidido a vencer.
Então veja só, no primeiro selo, meus irmãos, no primeiro selo, a gente vê que sai um cavalo de que cor? O branco. Eu não anotei aqui, mas eu estou puxando aqui na minha memória que esse cavalo branco que sai para vencer, lá, quando nós fizemos estudo, nós interpretamos como sendo o Evangelho. O Evangelho que sai para vencer, né? Que sai para cumprir o seu propósito. Apesar de todo levante, de todo movimento contrário, nada pode deter a igreja de Cristo. Então o Evangelho, ele sai para vencer sendo pregado. No segundo selo, qual que é a cor do cavalo? São cavalos nos selos, né? Os primeiros aqui. O cavalo vai tirar a paz, os homens se matam. Resumindo, os homens se matam entre si. Daí temos o terceiro. Qual que é a cor do cavalo? Cavalo, verso 5. Cavalo preto, né? E ali nós falamos o seguinte, que ele tem uma balança na mão, né? Medida de trigo, e enfim. Aí nós falamos o seguinte, que esse cavalo ele vem para trazer fome, escassez, miséria. Esse é o sentido desse cavalo preto do terceiro selo. No quarto selo, cada hora que o selo vai sendo aberto, vai se desencadeando um evento ruim nessa terra, condenada esse sistema por Deus. No quarto selo, qual que é a cor do cavalo, meus irmãos? Que traz morte e o inferno e vai destruir 1/4 da terra. Confere ou não? É isso, né? 1/4, cavalo amarelo, verso 8, quarta parte da terra. Muito bem. Quinto selo, no verso 9. Aí João vê as almas daqueles que foram mortos por causa do evangelho. Elas estão debaixo do altar. São os mártires cristãos, aqueles que morreram por causa do evangelho. Eles receberam túnicas brancas. Agora, olha que interessante. O Senhor ele fala o seguinte, olha, repousem. Porque eles estão ali debaixo do altar, né? Aqueles mártires, e enfim, por causa do testemunho que eles deram de Jesus, e eles estão clamando, olha o verso 10, eles estão clamando para vingar o sangue. Mas a orientação do Senhor é para que eles descansem, repousem, olha o verso 11, porque ainda não se completou o número dos salvos. Acho que talvez você nunca leu essa parte da Bíblia, mas o Senhor está falando aqui, né? Não é para eles descansarem, porque ainda não chegou ali no número dos conservos que haveriam de ser mortos, assim como eles tinham sido mortos. No sexto selo, o que acontece no sexto selo? Dá uma olhada na tua Bíblia aí, verso 12, tem um grande terremoto, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar como sangue, caem estrelas sobre a terra, e se você olhar bem a comparação dessas estrelas que caem do céu, qual é a comparação que é feita aí no verso 13, meus irmãos? Figos, que caem da onde? Da figueira. Figueira, figo é sempre Israel, viu? Na Bíblia é sempre Israel. Então leia lá, Isaías, leia Jeremias, é sempre Jesus, né? A figueira é sempre Israel. Então tem uma conotação aqui do estudo que nós demos na quarta-feira passada. E aí no fim do capítulo, os homens estão aterrorizados com toda a destruição, que é a ira do Cordeiro, e eles desejam a morte, né? Está aqui, ó, verso 16, é a ira do Cordeiro, e eles estão ali, eles desejam a morte, todos os homens ali desejam a morte, porque quem é que pode subsistir tamanha devassidão que está caindo sobre a terra? Capítulo de número 7, não sei se a gente consegue chegar até o 11, mas vamos lá. Israel é convocado a participar da salvação. Olha aí, Israel
porque a gente entra no capítulo 7. Os irmãos se lembram? Capítulo 7, nós estamos abrindo... O que a gente está abrindo? Os selos. No capítulo 6, foram abertos quantos selos? 6. Aí a gente entra num interlúdio, numa pausa. Porque quando você entra no capítulo 7, você fala, agora vai abrir o 7º selo. Não abre o 7º selo. Tem uma pausa aqui entre o 6º e o 7º selo. Aqui nesse capítulo vão surgir 4 anjos. Dá uma olhada na sua Bíblia, capítulo 7, no verso 1. E, enfim, eles estão ordenados para destruir a terra, só que vem um comando que não é para destruir ainda, até que os eleitos sejam selados. É justamente isso, né? Eram para destruir, mas não é para fazer nada, até que, né, sejam selados. Verso 3, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. E aí, meus irmãos, nós damos de cara aqui com aquele número simbólico que são 144 mil, não é? E nesses 144 mil surgem aqui as tribos de Israel e vão citá-las nominalmente. Nos nossos estudos nós falamos 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, 12 patriarcas, não esqueça disso, os 12 apóstolos, ou seja, que representam, que simbolizam a igreja da antiga aliança, a igreja da nova aliança em Cristo Jesus, ou seja, os patriarcas que apontam para o Antigo Testamento, os apóstolos que apontam para o Novo Testamento, não esqueça disso, 12 vezes 12, vezes 1000, você vai chegar em 144 mil. E aí João, ele vê uma imensa multidão formada por pessoas. Olha aí o verso 9 na tua Bíblia. Você vê que a salvação não é apenas para Israel, mas é para o povo de Deus na face da terra, porque são povos, línguas, nações, tribos, estão de pé diante do trono, com vestes brancas, com as palmas nas mãos, e são salvos. Esses são salvos, judeus e gentios. Vimos isso. Será que você está se lembrando de tudo que a gente já estudou já nesses Apocalipse? Mas é bastante coisa, mas é muito bacana, né? Uma bênção poder estudar o texto sagrado. Aí no capítulo 8, meus irmãos, aí sim, agora vai abrir o 7º selo. Não foi aberto no capítulo 7. Abre no capítulo 8, melhor dizendo, né? E só que é o seguinte, quando você pensa que vai abrir o 7º selo e resolve, não. Aí vai desencadear 7 trombetas. O que é o 7º selo? São 7 trombetas. Então, nesse capítulo 8 aqui, nós vamos ter as 4 primeiras trombetas, que vai narrar para nós aqui o significado de cada trombeta. Olha só, verso 1, leia para mim aí, olha. Alguém lê para a gente, verso 1, capítulo 8, bem alto no meio da congregação, vai lá, bem forte, quem tiver aquela voz de radialista. Vai lá, irmão Elias, vai lá, capítulo 8, verso 1, bem forte. Não, irmão Elias, não. Aquela voz. Tem sim, vai lá, lê para nós. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Só o primeiro. Então o que houve no céu, gente? Silêncio no céu por meia hora. Já ouvi falar que essa meia hora de silêncio, já ouvi falar a gente comentando, que é que as irmãs não tinham chegado lá ainda. Então ficou um silêncio. Brincadeiras à parte. Mas é o seguinte, você vê que na sequência, irmão Elias, as irmãs, desculpa, amor, vamos dormir em paz hoje, hein? Vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e eles receberam o que mesmo? Quantas trombetas? 7, verso 2. As 7 trombetas. Então, é isso que acontece. Primeiro, vai ser apresentado no altar as orações dos anjos, e aí cada anjo
tem uma trombeta. Na primeira trombeta, vou fazer um resumo aqui, tá bom? Você vai olhando aí. Ó. Na primeira trombeta, no verso 7, 1/3 da terra é destruída. Segunda trombeta, cai como que um asteroide, né? Vem ali uma pedra sobre o mar, uma chama, e 1/3 do mar torna-se em sangue, é destruído. Terceira trombeta, cai também uma estrela do céu e destruído 1/3 dos rios. E nós já estudamos cada ponto desse. Na quarta trombeta, meus irmãos, verso 12, sol, a lua, as estrelas, todos eles são afetados, vem escuridão e caos. E na verdade, olha o verso 13 do capítulo 8, tem o alerta aí que, na verdade, existem 3 ais, ai, e aqui no finalzinho do capítulo 8, né, avisa esses 3 ais que o Senhor vai nos alertando no meio das trombetas. E aí, gente, nós temos aqui o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu vou só passar aqui, olha. No capítulo 9, nós vamos ter a 5ª trombeta, uma estrela que cai no céu, cai do céu, melhor dizendo. E aqui é interessante, porque quando cai do céu, né, é liberado ali como demônios, gafanhotos com poder de escorpião. Olha só, simbolicamente dizendo, né, e eles vão causar sofrimento na terra por 5 meses. Mas a Bíblia fala que, aqui no capítulo 9, que eles não vão causar morte. É causar mesmo sofrimento, é desespero. As pessoas novamente vão desejar morrer diante de todo o sofrimento. E aí, no finalzinho aqui da 5ª trombeta, nos informa, olha aí o verso 12, que passa o primeiro ai. Eram 3 ais, dá uma olhadinha aí, verso 12. Passou o primeiro ai. Na 6ª trombeta, 4 anjos são liberados do Eufrates, falamos quarta passada, o Eufrates que está se secando, né? E esses anjos vão exterminar 1/3 da humanidade, fogo, fumaça, enxofre. Agora, olha que coisa triste. Mesmo assim, a humanidade não vai se arrepender. O texto sagrado aqui vai dizer que eles vão continuar, eles não se arrependem. Vão continuar, olha o verso 20 do capítulo 9, adorando demônios, ídolos, de prata, de bronze, enfim, toda imoralidade, todo pecado, toda injustiça e aquela coisa toda. Então, isso tudo são as últimas coisas, uma terra cada vez mais devastada do pecado, por eventos naturais, por forças malignas, mas acima de tudo, cada evento que está acontecendo, o Deus poderoso, ele está no controle de cada etapa. Cada etapa. Capítulo 10 tem o livrinho que o João ele é chamado a comer, lembram disso? Isso está mais fresquinho na nossa mente. A gente estudou no finalzinho ali de novembro para dezembro. Ele come o livrinho, como que é na boca, meus irmãos? Doce, como mel. Cai no estômago, ele é o quê? Ele é amargo, mas é o seguinte, ele come esse livrinho e ele recebe a instrução para pregar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações, é para pregar, é o tempo da pregação. E por último, chegamos aqui no capítulo 11, que temos 2 testemunhas que nós identificamos, atenção, isso aqui é legal, como a igreja judia, o povo judeu, e a igreja de Cristo, a igreja gentílica, que são as testemunhas de Deus. É claro que tem muitos irmãos que olham para essas 2 testemunhas e dizem, olha, quem que é mesmo? Enoque e Elias, que não passaram pela morte. Muito bem, mas o fato é que elas têm que pregar e elas pregam, elas são mortas, perseguidas, serão ressuscitadas. Aqui no capítulo 11, serão ressuscitadas depois de quanto tempo, gente? 3 dias e meio, não é?
3 dias e meio. Esses 3 dias e meio que elas ficam mortas, na verdade, o simbolismo disso é a grande tribulação, metade da grande tribulação. Como nós não temos tempo de ficar explanando nisso, o que eu quero dizer para você é o seguinte: dá uma olhadinha na aula 30 do nosso canal do YouTube, que lá nós falamos sobre 3 dias e meio, 3 anos e meio, esse meio período, qual é o significado ligado com as 70 semanas de Daniel. Nós falamos lá, está registrado na aula 30, tá bom? E para terminar, na última metade do capítulo 11, a 7ª trombeta ela é tocada, e aí se faz um anúncio dos céus de que o reino do mundo finalmente passou a ser do nosso Senhor e Cristo, e ele reinará para todo sempre, quando é tocada a última trombeta. 24 anciãos surgem adorando ao Senhor, e João vê no santuário dos céus a arca da aliança que Deus fez com o seu povo. Em geral é isso. Semana que vem, Deus permitindo-nos, nós vamos adentrar aí finalmente no capítulo 12. Espero que esse resumo bem rápido, atropelado, mas que isso possa lhe causar assim, um gostinho para você buscar conhecer mais, estudar mais, pesquisar mais, e você ser abençoado debaixo da graça de Deus. E o grande mistério, gente, é que a verdade de Jesus tem que ser proclamada. Jesus está às portas. Não tenha dúvida disso. Não brinque com a sua vida cristã. Não brinque com a sua santidade. Eu errei. Até agora, domingo, nós falamos daquele cara que rejeitou o perdão. E ele fala: olha, eu não fui morto porque eu errei até agora. Errei, aprontei, cometi pecados, mas eu estou sendo condenado porque eu rejeitei o perdão que me foi oferecido. Então, o Senhor, ele nos oferece o seu perdão o tempo todo. Aproveite o perdão que o Senhor lhe oferece. Renove sua aliança, o seu pacto com o Senhor. Ouça, leia e aprenda. Aplique essa verdade na sua vida. Vamos ficar de pé, feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Tanta coisa, Deus, tanta coisa, mas como é lindo de ver cada detalhe dessa história que o Senhor é o autor. Nós somos personagens, Deus, dessa história que o Senhor tem escrito. Obrigado, Deus, pela tua soberania, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua salvação em nossas vidas. Deus querido, nos prepare, Pai, para esse grande encontro que teremos contigo, na glória. Nós olhamos para o mundo, Deus, e as coisas não estão bem. O caos está cada vez maior nesse mundo, Pai, nesse mundo de pecado, nesse mundo de desentendimento. E muitas vezes os teus filhos estão brincando, Senhor. Muitas vezes nós, crentes em Jesus, estamos, Pai Santo, muito envolvidos com todo esse liberalismo desse tempo. Nos dê a sabedoria, Pai, para enxergar até onde podemos ir, o que podemos fazer, de uma forma que não desagrade o Senhor, que Deus, que não atinja a nossa santidade, Pai. Por favor, nos preserva, Deus, em pureza, nos preserva, Deus, debaixo da ação do teu Santo Espírito. Fica com a tua igreja, fica com o teu povo, nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso. Ao longo da semana, Pai, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos abençoe. Fique conosco, oramos em Cristo Jesus. Amém.